tudo bem? Meu nome é Alessandra Camargo, atriz, escritora, palestrante, e este é mais um vídeo da série Um Instante de Reflexão, no qual abordarei alguns conceitos que temos em nossas mentes sobre mentira, ponto de vista e verdade. Comecemos pelo ponto de vista, com um exemplo bem prático e muito simples para ilustrar com clareza. Quando se está numa determinada posição em que se pode ver essa peça, exatamente como eu vou mostrar aqui, naturalmente, se alguém perguntar, dirá que é o número 6. Se por outro lado tiver uma pessoa que a veja nessa posição, dirá que é o número 9. E ambas estarão sendo sinceras e realistas, embora isso seja de acordo com o que vê do ponto de vista em que se encontra. É o que sabe de pronto, sem maiores raciocínios. E dependendo dos temperamentos, assim começam muitas discussões, em que cada lado tem somente o objetivo de se autoproclamar correto, sem ouvir, muito menos ponderar sobre o que o outro interlocutor está a dizer. Não acontece um diálogo, mas sim um monólogo alterado de duas pessoas. Para ser bem sincera, já fiz parte de alguns assim. E essa não é uma questão de julgamento de ninguém. Foi simplesmente algo em que eu me pus a refletir, justamente para entender melhor muitos dos meus conflitos. Costumamos, inclusive, muitas vezes, dizer que cada um tem a sua verdade. E fazendo essa análise, observei que não é assim de fato. Usamos aqui a palavra verdade com o significado de ponto de vista. Esse sim, cada um tem o seu. No caso do exemplo, literalmente, a verdade é de que a imagem em questão é utilizada em determinadas línguas como representação do algarismo numérico 6, quando numa determinada posição, e 9, quando em outra específica. A verdade é abrangente e traz em si um conhecimento amplo com os pontos de vistas possíveis. E falo isso não para mudar a forma de falar, é mais para separarmos isso no nosso entendimento íntimo. É um fator puramente psicológico. Porque quando simplesmente estamos dizendo a verdade, mesmo que seja a nossa, não é preciso entender nada mais. E por assim dizer, batemos o martelo. E quando é ponto de vista, nos abrimos para ouvir, talvez até aprender com a experiência do outro. E precisamos dessa abertura para nos entender e diminuir os conflitos que nos afligem. Além do mais, às vezes o ponto de vista também pode se mostrar irreal. A ilusão de ótica nos demonstra isso. É o caso do ponto de vista errôneo, que só o conhecimento e o tempo podem resolver. E só para não dizer que não falei da mentira, ela acontece quando não conhecemos a representação e falamos qualquer coisa, defendendo e até tentando convencer de que é verdade, simplesmente porque queremos fingir saber. Ou também se dá quando sabemos sim, mas por motivos diversos
dizemos o que não é com intenção de enganar. Ah, pequenas mentiras, por que são ditas? Medo, insegurança, vergonha, vaidade, entre tantas coisas mais. Ah, mentirosos compulsivos, as habilidades e artimanhas começam no engano de si mesmos. O importante não é analisarmos nada disso no outro, e sim em nós, para nos conhecer e ter consciência das nossas escolhas. Pois é, este foi o nosso instante de reflexão. Se você gostou, compartilhe e lembre-se, como ser inteligente da natureza, deve concluir por si próprio o que faz sentido. Eu apenas lanço algumas questões para te convidar a refletir. Vamos?